Apocalipse, o livro das referências. Nessa aula nós vamos finalizar a série Provérbios de Áquilo e vamos começar junto com ela uma nova série chamada Pérola da Códex. Nessa série Pérolas da Códex nós vamos ver revelares que o professor Áquilo colocou dentro da box e nós vamos estudá-los juntos, aprender e evoluir juntos, porque essa é a nossa missão. Nós temos que aprender, evoluir, expandir a nossa consciência, desenrolar o pergaminho e repassar, porque não podemos ficar com o conhecimento, porque a nossa missão é fazer com que o próximo também caminhe rumo à evolução. Nós vamos ver hoje uma introdução sobre Apocalipse. Por quê? Porque diante de tantos capítulos que tem nesse livro, que é Provérbios de Áquilo, existe um capítulo chamado Apocalipse. Existem outros que a gente não passou por ele e estamos finalizando. Por quê? Nos vídeos, aulas anteriores, a gente já fez comentários, já falou sobre assuntos que estão aqui. E como nós vamos fazer a nova série, nós vamos estar sempre vendo assuntos que também estão aqui, porque esses que estão aqui foram retirados dos vídeos, aulas, das instruções que o professor Áquilo tem na Universidade X. Então entre lá no canal da Bíblia Codex e assista a Bíblia Codex. Ela está lá a partir do grau 146. Nós vamos ver Apocalipse, que está aqui como Provérbios, porém na Codex está a partir do 146. A Codex está na íntegra. A Codex é uma Bíblia escrita a nível sólido, dos revelares, onde tira aqui os segredos, o que está secreto, e coloca da forma ESO, com X, que é o X, que é mostrar o que está oculto. E é isso que a Codex faz. Aquilo que ocultaram, o professor Áquilo revela. E nós vamos estudar juntos. Então nessa introdução sobre Apocalipse, nós vamos ver que ele está falando do macro Apocalipse, porque o micro foi o que aconteceu em Mateus. Lá em Mateus, nós podemos ver que o físico aponta para o metafísico. Então, o micro que aconteceu lá em Mateus, ele está apontando para o que vai acontecer em Apocalipse, que é o macro. Porém, tudo isso é causado por esse cidadão aqui que representa nós, a humanidade. Apocalipse ele foi escrito para as 7 igrejas, assim chamadas, que nós entendemos que são 7 escolas da Ásia. Mas, a fundo, na essência, nós vamos entender que se trata de personalidade humana. Então, as 7 escolas estão aqui na árvore da vida. Todas aquelas 7 escolas, elas estão representadas aqui. Então nós temos a parte de cima, essa parte aqui, que nós podemos pegar Rockman, Binah e Keter, ela está a nível dos pensamentos, para nós entendermos aqui. E daqui para baixo está a nível de nossos sentidos. Então, Morim, como é chamado, Morim, são os pensamentos. E Midot são os nossos sentidos. Para nós podermos entender o que são essas 7 escolas. 7 nós sabemos que ele está representando algo que não tem fim. Então, representa a humanidade. Então, 7 escolas são as escolas de todo o planeta.
Então aqui nós temos para a representação Hesed, que representa o bem. Aqui, ó, daqui para baixo, então, que daqui para cima representa os nossos pensamentos, como vimos. Então isso aqui é Hesed, que é a benevolência, o bem. Gevurah, Gevurah, que representa a força, uma força que nos empurra, que nos faz caminhar. Tiferet, que representa o que é belo, a beleza. Aí nós temos Netzach, que é a vitória. Tá aqui, ó, vitória, aquilo que a gente conquista através dos nossos esforços, através das metas que nós colocamos e o trabalho que nós fazemos para conquistar essas metas, aqueles projetos. Então aqui tem o sabor da vitória, sabor de mel. Nós estamos falando da árvore da vida. E nós temos então a fundação, que é Yesod, e nós temos aqui que representa o esplendor, o que brilha, que é Hod. E por último, nós temos Malhut, que representa quem? Esse reino aqui. Representa nós. Nós somos feito reino. Então hoje nós vamos nos apegar aqui como se fosse o primeiro capítulo ali de Apocalipse, e vamos entender que lá está escrito que nós somos feito reino do Criador, como um reino. E esse reino é Malhut. Quando o Criador, na sua maior manifestação, em forma de Jesus, ele esteve aqui, ele foi o primeiro que venceu esse mundo. Venceu esse plano Malhut, que é a matéria. Então ele venceu a matéria e hoje ele está na imatéria. E ele tem a chave, que é o domínio, que representa então o domínio para a passagem desse mundo inferior, que é Malhut, que ele já venceu, para os mundos superiores, que aí nós entramos nas questões quânticas. Nós estamos no que é físico. Apocalipse nada mais é do que as nossas ações, escolhas e intenções da humanidade. Tudo aquilo que o ser humano faz com suas intenções, sejam boas ou más, vão gerar então reações negativas ou positivas. Nós já vimos que o que é negativo é uma força chamada Satã. Ela é maléfica. Ela produz algo no ser humano que vai adoecê-lo. Não só o ser humano, mas também o planeta. Toda essa humanidade é contaminada pela força negativa chamada Satã. E para aqueles que procuram fazer o bem, ele está absorvendo energias positivas, energias quânticas. Tudo isso aqui são energias quânticas, que são as reações das nossas escolhas, das nossas intenções, aquilo que gerou após a nossa ação. Através de uma ação tem uma reação, e é isso que acontece. Então essas energias positivas, chamadas Sofia, inteligência, sabedoria, evolução, que nós podemos nominar aqui, são aqui nossas escolhas. Escolhemos o que é bom, escolhemos o que é ruim, e aí as energias quânticas chegam até nós, de forma negativa e de forma positiva. Depende da nossa escolha. Mas falando-se de Apocalipse, então, são as revelações para esta humanidade que faz escolhas. Para essa humanidade que está vivendo no mundo egoísta. E o primeiro, então, que venceu esse mundo Malhut foi Jesus. E ele é o que vai voltar para reinar. E esse reino somos nós, que nós somos Malhut. Ele vai reinar a sua igreja como um todo, o Errad,
que aqui na árvore da vida representa então essas qualidades, são as escolhas, são as intenções dos seres humanos. Então as 7 igrejas representam isso, aqui dentro da árvore da vida, nos mostrando que está dentro do ser humano as 7 igrejas, 7 escolas. O que é estar dentro do ser humano? Nos mostra, nos revela que o Criador, ele se revela para os seus povos da maneira que ele deseja. Porém, é o mesmo padrão para todos. Por isso, 7 escolas. Então nós temos várias religiões, vários povos espalhados pelo mundo. Uns creem no Criador de uma forma, outros de outra forma. Uns representam o Criador através de um determinado sistema visual, outro de outro. Uns têm um livro sagrado contando de uma forma a história da humanidade, a criação. Outros têm outro, porém são todos filhos, são todos parte da criação desse grande Deus que nós não conseguimos defini-lo e chamamos de Ein Sof, a luz infinita que está em algum lugar, porém ela está em todo lugar, porque ele é o todo. E aqui então nós temos uma representação dele. O delta, que representa o futuro, né, representa o passado, o presente, ele vai interferir nos 1260 dias da grande tribulação, da GT. Quando ele voltar a interferir, nós, os povos que estiverem trabalhando para o bem, vão poder interferir também. Vão poder fazer sinais como antes. Porém, não chegou a hora, mas está chegando. Nessas interferências, também vai haver a interferência negativa chamada Satã. No final do 6º e do 7º dias, vai acontecer então essa ação desse egoísmo que vai se materializar em um homem, em um governo, e vai então trazer mais dores a essa humanidade que está fazendo escolhas. Então o livro das Revelações, Apocalipse, nos direciona para isso. Nós estamos chegando a esse dia. E quando o Criador começar então a interferir, né, nós também vamos poder fazer algo diante daquelas ações que serão necessárias e não sabemos quando, não sabemos como. Está escrito que o Criador, né, ali através daquela mensagem que veio, os revelares, a revelação que veio para João, ele colocou a sua mão direita sobre João. Está no capítulo 1. O que significa colocar a mão direita? Bom, a mão direita é a mão de doação. Nós falamos que nós temos que aprender a receber para doar. Então nós recebemos e doamos. Isso é um simbolismo religioso, pode ser até místico, porém é uma representação para podermos entender o que seria isso. Quando fala que o Criador colocou a sua mão direita, significa que ele doou algo. A mão direita é a mão da doação. Ele doou algo e João recebeu isso. Nós vimos em vídeos anteriores que a parte direita, ela vai significar Rockman. Rockman é a sabedoria. Então o Criador, representado então como Keter, aqui está Keter, nós temos aqui o delta mostrando para nós. O Criador, na forma de Keter, que é o cabeça, a coroa,
colocou em João que é a sabedoria. Ele colocou a mão direita. Ele deu a João a sabedoria. E João então recebe esse entendimento, esse revelar para nos passar. Então é isso que quer dizer quando fala que o Criador colocou sobre João a sua mão direita. Então nós temos a força mental, a força do pensamento, que está acima. Aqui é força do pensamento, morri. E aqui nós temos as forças físicas, que vai representar então as igrejas. E isso tudo está dentro de nós, humanidade. E a revelação do livro de Apocalipse é para essa humanidade. Quando fala de 7 igrejas, 7 escolas, está falando do ser humano e de todos os seres humanos. Nós estamos ligados às nossas escolhas, nós estamos em Malhut, nossas ações, nossas intenções, geram então essas energias, positiva ou negativa, podemos chamar de Sofia ou Satã, podemos chamar aqui de Shekinah, daí ela vai colocar para nós, né, as reações, Shekinah, a luz do Criador que vai chegar para nós. Chega a luz forte, chega a luz do bem, chega a luz do mal, chega a luz chamada Satã, que é a força que vai ser destruidora para essa humanidade. E ela vai chegar aonde? Ela vai chegar nesse homem, possui uma alma. Essa alma, ela é partição Nefesh Elokit e Nefesh Berhamit. Berhamit é aquela partícula que veio do Criador e deseja voltar para ele. E Elokit são as cascas. É aquela força, aquela parte da nossa alma que quer ficar aqui na matéria. E ela causa em nós então as cascas. Ela coloca em nós um domo. E podemos ver que em Apocalipse fala de véus. E o Apocalipse, então, os revelares aqui, tem o objetivo de retirar o véu. Ou seja, retirar essa parte nossa que deseja, esse ego que deseja ficar aqui na matéria, retirar essa casca, retirar esse véu e nos mostrar o caminho certo para encontrarmos então ao Criador novamente. Essa parte nossa, chamada Nefesh Berhamit, é a parte dos evoluídos, da evolução. E a outra são dos involuídos. Nós precisamos vencer, retirar esse véu. Apocalipse, o livro das revelações.